Bom, pessoal, o assunto probabilidade é um assunto importantíssimo, tá certo? Para vocês no Enem, principalmente que vocês não devem perder uma questão de probabilidade, certo? Nos últimos anos, as questões de probabilidade que vêm caindo no Enem, elas não são questões tão difíceis, tá certo? Mas são questões que desenvolvem o básico do aluno sobre o assunto probabilidade, certo? Quantas caem, professor? Caem de 3 a 5 questões. 2015 caíram 2, 2014 caíram 3, mas 2013 caíram 5, certo? 2012 também caíram 3. Então, todo ano cai questões de probabilidade e aí fica essa variação entre 5 e 12, entre 3 e 5 questões, tá bom? Então, vamos começar agora pela primeira questão. A primeira questão é uma questão que caiu já no Enem do ano passado, 2015, e foi uma questão, pessoal, muito fácil. Primeiro vamos só recapitular a seguinte coisa, antes de passar para o slide, tá certo? Ó, nós temos que a probabilidade em geral, ela é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Em geral, probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Muda-se quando, professor? Quando nós temos eventos independentes, quando nós vamos tirar 1 ou 2, 3 situações, quando nós temos a união de probabilidades, tá certo? Ou então quando nós temos também probabilidade condicional. Ao longo das questões, esses outros subassuntos da probabilidade vão caindo e nós vamos distribuindo aqui os comentários, tá bom? Bom, outra coisa importante é que toda probabilidade ela está entre 0 e 1, ou seja, isso na forma unitária, né? Se for na forma de porcentagem, entre 0 e 100. Então, normalmente, possivelmente a única forma que você vai usar, que você vai mais usar nas questões do Enem, é que probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, tá bom? Então, vamos agora para a primeira questão. Bom, a primeira questão do Enem 2015 diz o seguinte: em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Bom, vamos aqui para a lousa agora, certo? Ora, então nessa primeira questão, nós temos o seguinte, certo? Número de casos possíveis. Se eu tenho números de 1 a 100, então eu tenho 100 casos possíveis. Eu tenho um número de 1 a 100, então eu tenho 100 casos possíveis. E o número de casos favoráveis, possíveis, favoráveis. O número de casos favoráveis igual a 20, porque ele quer saber qual a probabilidade de tirar um número que está entre 1 e 20. Então, a probabilidade disso acontecer será 20 sobre 100. Então, no caso, nós temos letra C de casa, tá certo? Uma questão simples, pessoal, que vocês não podem perder no Enem desse ano, se cair uma questão dessa, tá certo? Vamos agora ler a segunda questão, tá bom? A segunda questão, ela fala o seguinte: em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para a entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. Bom, a probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é... Pessoal, seguinte, certo? Ora, se a pergunta é o seguinte, ele tem 30%,
30% do aluno responder em inglês, certo? Lógico, tem 70% de chance dele não responder, ok? Bom, se ele quer saber qual é a probabilidade de alguém respondê-lo em inglês, bom, e eu tenho 3 alunos, possa ser que um responda, possa ser que 2 respondam, possa ser que os 3 respondam em inglês o que o professor pediu, tá certo? Bom, normalmente quando tem questões dessa, então o que é que a gente pode notar? Que pelo menos um vai responder. Questões de pelo menos ou questões de no máximo, normalmente nós fazemos pelo complementar, certo? Nós fazemos pelo complementar dessa probabilidade. Ora, se um vai responder, 2 podem responder ou 3 podem responder, a única probabilidade que não está existindo é a probabilidade de ninguém responder. Todos ficarem calados. Então, se eu pegar a probabilidade total, que é 1 ou 100%, se for em porcentagem, e retirar a probabilidade de ninguém responder, eu acho a resposta da probabilidade de pelo menos um deles responder a questão. Então, primeiro vamos calcular a probabilidade de ninguém responder. O primeiro não respondeu, o segundo também não, e o terceiro também não respondeu, certo? Essa multiplicação, pessoal, é igual a 0,343 ou 34,3%. Forma unitária e em porcentagem, né, que é só multiplicar por 100. Então, quem seria o complementar? Seria 100% menos 34,3%. Então, nós vamos encontrar 65,7% de chance de pelo menos um deles responder em inglês, ok? Então, nós temos aí a letra D de dado. Também, Enem do ano passado, é uma questão que vocês não podem perder, tá ok? Vamos para a terceira questão agora. Professor, só um instante. Tá? Pedir o pessoal para curtir o vídeo, tá bom? O pessoal que está assistindo, a gente tem mais de 30 pessoas assistindo aqui, 34 pessoas assistindo. E o pessoal curtir para subir o vídeo para mais pessoas assistirem, tá bom? Ok. Olá, pessoal que está assistindo agora, tá certo? Não deixem de curtir, tá certo? Não deixem de compartilhar para que esse vídeo suba e outras pessoas tenham a oportunidade também de aprender o que eu estou passando aqui sobre probabilidade, tá certo? Então, o pessoal que está assistindo, faça o favor de curtir para que esse vídeo realmente viralize e realmente faça o maior sucesso, tá bom? No Enem BR do YouTube, e se for o caso, comente aí, hashtag no Enem, tá bom? No Enem BR, tá certo? Ó, quem não se inscreveu no canal, aproveita e se inscrevam também, que é importantíssimo isso, tá bom? Pode começar, pode ir, professor. Ok. A terceira, pessoal, é uma questão do Enem de 2014. Ele fala o seguinte: para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. Primeiro, paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. Paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo. Paciente não tem a doença e o resultado do teste é positivo. Paciente não tem a doença e o resultado do teste é negativo. Um índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade
definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo. Se o paciente estiver com a doença, o quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicada em uma amostra composta por 200 indivíduos. Conforme o quadro, né, ele coloca aí o quadro e no quadro tem positivo, presente, 95, ausente 15. Resultado do teste, negativo, presente 5, ausente 85. Aí ele pergunta, conforme o quadro desse teste, a sensibilidade dele é... Bom, seguinte, pessoal, o que é, como ele fala na questão, o que é a sensibilidade? A sensibilidade é quando o resultado é positivo e o indivíduo ele tem a doença, tá certo? Isso é a sensibilidade. Aí vamos aqui, ó. Nós temos positivo, negativo, presente, ausente. Positivo, presente, 95. Num total de quantos, professor? 95 com 100, com 5, 100. Então, a probabilidade de encontrar a questão da sensibilidade é igual a 95, que são os casos favoráveis, dividido pelo total de pessoas que têm a doença, que é 100. Então, nós temos 95 sobre 100, que é igual a 95%. Então, a resposta é letra E, ok? Vamos agora para a quarta questão. Bom, na quarta questão, diz o seguinte: o psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada, com base em testes anteriores. O psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar uma resposta é igual a 0,20. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta é... Bom, pessoal, voltando aqui para a lousa, nós temos a seguinte situação. A probabilidade dele errar é igual a 0,20. A probabilidade dele acertar é 0,80. O que é que acontece com o teste? Se ele errar 2 vezes, acabou o teste. Então ele quer saber a probabilidade do teste parar na 5ª tentativa. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Bom, se ele parou na 5ª tentativa, significa que ele errou pela 2ª vez. Então a 5ª tentativa já foi um erro. Então a probabilidade que ocorreu aqui é igual a 0,20. Porque ele cometeu esse erro, tá bom? Aí nós temos as outras. Ora, se ele tivesse cometido o erro antes, o teste também já havia parado antes. Então ele cometeu só mais um erro. O segundo foi o 5º. Então vamos supor que esse erro ocorreu na primeira pergunta, tá certo? Então aqui eu tenho 0,20. Então significa o quê? Que nas próximas perguntas ele acertou. Então significa dizer que nas próximas perguntas ele acertou. Mas a única alternativa aqui, a qual a probabilidade é certa, é a última, porque ele errou e o teste parou. As outras são apenas o quê? Suposições, são possibilidades. Então, a primeira possibilidade é que ele errou na primeira. A segunda, ele pode ter errado na segunda pergunta. Ele também pode ter errado na terceira. Ele também pode ter errado na quarta. Então, a ordem que diz a questão que ele errou pode ser primeira, segunda, terceira ou quarta. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades de acontecimento. Então, esse aqui, digamos assim,
é a minha probabilidade básica, mas eu tenho 4 vezes esse valor dessa probabilidade, porque eu posso permutar onde foi o erro. Se o erro foi na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. Bom, pessoal, essa multiplicação ela é igual a 0,08192. Então, nós temos aí a letra B. Sempre que tiver uma questão dessa, vocês devem observar se há essa permutação, se essa casa onde cometeu o erro, ou a casa onde aconteceu o erro, pode mudar, tá certo? Porque vocês têm que ver todas as possibilidades. Então, não errem. Ó, e não esqueça também que entrou agora de curtir, tá certo? Curtam aí, compartilhem, tá certo? Bom, vamos agora para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: um banco solicitou a seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9 para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. Bom, pessoal, vamos voltar aqui para a lousa, tá certo? Então, na quinta questão, ele tinha o seguinte: anteriormente, ele poderia utilizar números de 0 a 9. Então, significa e 0 a 9. Para tirar quantos dígitos? 6 dígitos, tá certo? Ah, professor, então significa que eu posso utilizar para minha senha 10 números para a primeira casa, 10 números para a segunda casa, 10 números para a terceira, 10 para a quarta, 10 para a quinta e 10 também para a sexta. Então, essa multiplicação vai ser o quê? 10 elevado a 6. Porque eu tenho 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Tá ok? Isso aqui é a primeira configuração. Ao mudar, tá certo? A configuração do sistema, ele adicionou as 26 letras do alfabeto. Só que as 26 letras do alfabeto também diferenciam entre maiúsculas e minúsculas. Então, eu tenho 26 letras maiúsculas, eu tenho mais 26 letras minúsculas, então a diferença de caractere. Fora isso, eu ainda tenho os algarismos de 0 a 9, então tenho mais 10. Ora, se eu somar 26 com 26, dá igual a 52. 52 com 10 dá 62, e são 6 dígitos. Então, eu tenho 62 vezes 62 vezes 62, isso eu tenho 6 possibilidades para isso. Então, é 62 elevado a 6. Ora, se a razão que ele quer é a proposta final dividida pela inicial, então eu tenho 62 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 6. Com isso, nós temos o item A, tá bom? Pessoal que vai chegando agora, não esquece de clicar e dar o okzinho aí, tá bom? Bom, vamos agora para a sexta questão, pessoal. Bom, a sexta questão é uma questão do Enem de 2013, é uma questão que envolve gráfico, tá certo? E envolve também a questão dos eventos independentes, aquilo que eu comecei a falar no início da aula, tá certo? Ele fala o seguinte: uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos A e B durante os meses de fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve o gráfico. Aí vocês estão observando aí, quem está, né? Vocês estão acompanhando o material.
Aí vocês estão acompanhando aí o gráfico. Aí ele continua a dizer: a loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012, pessoal? Bom, seguinte, ele vai sortear, aqui nós temos janeiro, fevereiro e março, tá certo? Então nós temos o seguinte, ele vai sortear um produto A olha aí a palavra, e vai sortear o produto B também. E P de A inter B é igual a P de A vezes P de B. Os eventos são independentes. Eu sortear o elemento do conjunto A, né, não interfere na possibilidade de retirar um elemento do conjunto B. Então é o seguinte, para o A nós temos aqui, ó, A e B, A e B, A e B. Para o A nós temos 10 mais 30 mais 60. Então o A tem um total de 100, certo? 100 pessoas entrevistadas. Já o B, ele tem um total de 20 mais 20 mais 80. Então o B tem um total de 120. Aí nós vamos para o básico, né? P de A quem é? Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Isso é o básico da probabilidade. Então nossa probabilidade será a probabilidade de escolher o A vezes a probabilidade de escolher o B. Porque os eventos são independentes e eu vou escolher um do A e um do B, certo? Então, em fevereiro ainda mais, né, que ele quer. Então, em fevereiro eu tenho 30 dividido por 100 para o A e 20 dividido por 120. Tá ok? Ora, isso aqui eu posso simplificar, né, pessoal? 20 por 20 dá 1, 100 por 20 fica 5. 30 por 30 dá 1, 120 por 30 fica 4. Aí fica mole e mole, ó. 1 vezes 1 dá 1, 5 vezes 4, 20. Então, para esse item nós temos item A, tá certo? Então, sexta questão do Enem de 2013, né, que vocês estão acompanhando aí. O item A, uma questão que envolve gráfico, envolve probabilidade e também a questão da probabilidade de eventos independentes, tá bom? Vamos para a próxima questão. Bom, na sétima questão, ele diz o seguinte: numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento deles em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 alunos falam espanhol, 300 não falam nenhuma das línguas, né? Nenhum dos idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês, frisem isso, ele não fala inglês. Qual é a probabilidade de que o aluno ele fale espanhol? Tá certo? Bom, primeiro, se vocês perceberam, o total de alunos entrevistados foram 1.200 alunos. Bom, o total de alunos entrevistados nessa escola foram 1.200. Ora, professor, mas como é que pode ser 1.200?
Se 600 disseram que falaram inglês, 500 dizem que falam espanhol, 300 não falam nenhum idioma. Se eu somar aqui dá 1.400, como é que tem 1.200 nessa escola? Tem, meu povo. É porque tem algum aluno que é bilíngue. Ele fala inglês e espanhol. Tá certo? Ele não fala português, mas sabe inglês e espanhol. Tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Como eu quero encontrar a probabilidade daquele aluno que fala espanhol, eu preciso saber qual é essa interseção. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, qual é o total? Né? O total é o seguinte, é eu pegar o total de alunos que falam inglês, mais o total de alunos que falam espanhol, menos o número de alunos que falam inglês e espanhol, essa é a interseção, mais 300, que é o que não falam nada, isso aqui é igual a 1.200, tá bom? Então, nós temos que 600 mais 500 mais 300, nós temos 1.400. Passo o 1.200 para cá, fica 1.200. E esse que está negativo vai para o outro lado. Então, a interseção entre os que falam inglês e os que falam espanhol é um total de 200. Então, o que é que eu consigo tirar desse cálculo que eu acabei de fazer? Que 200 pessoas falam espanhol e também falam inglês. Professor, alguém pode estar pensando aí em casa, professor, poderia usar o diagrama de Venn? Claro, poderia, né? Você faz aqui bem bonitinho, ó. 1.200, aí coloca aqui, ó, inglês, espanhol. E o 300 fora, porque o 300 é os que não falam nem inglês nem espanhol. Aí coloca o X aqui, porque o X é a interseção. Aí você faz inglês, 600 menos X. Espanhol, 500 menos X, porque é 600 menos esse X, que é a interseção, e 500 menos esse X, que também é a interseção. Soma esse é igual a 1.200, você também vai encontrar o mesmo resultado. Dessa forma que eu fiz é mais direta, tá certo? Basta pegar, se forem dois elementos, dois conjuntos, soma o primeiro mais o segundo menos a interseção, soma quem está fora é igual ao total, tá bom? Ora, então o que é que eu consigo falar? Que eu consigo absorver disso? Que espanhol, pessoal, que exatamente fala só espanhol, é igual a 300. Por quê? Porque 500 falam espanhol, mas 200 também falam inglês. Então, quem fala exclusivamente espanhol é 300. Tá certo? Porque qual a probabilidade que ele quer? Ele quer a probabilidade justamente de quem fala espanhol. Tá bom? Ora, outro detalhe. Sabendo que a pessoa não fala inglês. Aí o aluno, nesse momento, ele pode cometer um erro seríssimo. Qual o erro sério? Ele calcula 200, ele acha que exclusivamente apenas 300 falam espanhol, mas na hora de calcular a probabilidade, ele não olha o condicional. Como assim, professor? Ora, o aluno pega apenas 300 e divide por 1.200, que é o total de alunos. Mas ele condicionou, pessoal, o espaço amostral. A quantidade dos meus casos possíveis não é mais 1.200, porque ele afirmou categoricamente que a pessoa escolhida, com certeza, ela não fala inglês. Ah, professor, então como é que eu vou encontrar quantas pessoas não falam inglês? Ora, bem facinho. Se o total é 1.200 e eu sei que 300 pessoas exclusivamente não falam espanhol, e eu sei que 300 pessoas também não falam nenhum dos idiomas, então eu tenho um total de 600 pessoas que falam inglês. Se 600 pessoas falam inglês, e até já estava aqui também, né?
600 pessoas falam inglês, então tenho certeza absoluta agora que 600 pessoas também não falam inglês. Então, qual é a probabilidade que nós estamos tentando encontrar? 300, que é as pessoas que falam exclusivamente espanhol, dividido por 600, que é a quantidade de pessoas, pessoal, que não falam o inglês, que é o condicionante, certo? Isso aqui é uma probabilidade condicional. Ora, se a gente simplificar aqui, ó, 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Então, a probabilidade é 1/2. Se eu não me engano, esse item é o item A, certo? Alguns alunos erram essa questão porque dividem por 1.200, que é o total, mas ele condicionou, tá bom? Então, agora vamos para a próxima questão, pessoal. Bom, na 8ª questão, tá certo? É uma questão também de 2013. Pessoal, eu posso até dizer o seguinte. Essas questões de 2013 foram 5 questões de probabilidade e, além disso, essas questões tiveram até algum raciocínio a mais, tá certo? Essa foi uma, né? Ele colocou uma probabilidade condicional. Ele não colocou apenas, essa anterior, ele não colocou apenas a probabilidade normal, que seria o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, tá certo? E essa próxima, ele também mexe com algo a mais, ele mexe agora também com a análise combinatória. Então vamos lá. Considere o seguinte jogo de apostas. Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela. Aí nós temos aí o quadro, né? O quadro apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos. Se ele escolher 6 números, R$2, 7, R$12, 8, R$40, 9, R$125 e 10, R$250, certo? Então nós temos que 5 apostadores, cada um com R$500 para apostar, fizeram as seguintes opções. O Arthur, primeiro, 250 cartelas. Então o Arthur, ele comprou 250 cartelas de 6 números. O Bruno, ele comprou 41 cartelas com 7 números e 4 cartelas com 6 números, tá certo? O Caio, ele comprou 12 cartelas com 8 números e 10 cartelas com 6 números. O Douglas, ele comprou 4 cartelas com 9 números. O Eduardo comprou 2 cartelas com 10 números escolhidos. Bom, os dois apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são... Bom, nós temos a seguinte situação, certo? Nós temos apostas que podem... a pessoa pode fazer aposta escolhendo 6 números, que é a menor aposta, escolhendo 7 números, 8 números, 9 números e 10 números. Quais são as possibilidades que ele tem de ganhar apostando dessa maneira, certo? Ora, se ele tem 6 números para escolher e são 6 números sorteados, então ele só tem uma possibilidade para ganhar. Agora, o que é que a gente tem que prestar atenção? Se a quantidade de possibilidades, ela se faz por um arranjo ou princípio fundamental da contagem, ou se ela faz por uma combinação. Por quê? Porque isso aqui vai influenciar. Nós sabemos que o arranjo, ele é o número de elementos dividido pelo número de casos por n-p fatorial. E a combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial, P fatorial, n menos P fatorial, tá certo?
No arranjo, a ordem dos fatores importa e na combinação a ordem não importa. Então vamos pensar. Se você vai fazer um sorteio, certo? E você sorteia o número 6 e depois o número 10. Ou então em outro sorteio você sorteia o número 10 e o número 6, a ordem não importou. O número que você vai marcar na sua cartela é o 6 e o 10, independente da ordem que ele foi sorteado. Então, independente se a ordem não importou, então nós estamos falando de uma combinação, certo? Então, nós temos uma combinação de 6 em 6, que nós já vimos que é 1, isso aqui não precisa, né? Se ele escolher 7 números, nós temos uma combinação de 7 em 6, que é igual a 7. Se ele escolher 8 números, é uma combinação de 8 em 6, certo? Que é igual a 28. Se ele escolher 9 números, é uma combinação de 9 em 6, que dá 84. E se ele escolher 10 números, é uma combinação de 10 em 6, que vai ser igual a 210. Então, se ele escolher 6 números, ele só tem uma possibilidade de ganho. Se ele escolher 7 números, ele tem 7. 8, 28, 9, 84, 10, 210. Certo? Professor, e o que é que está faltando agora para a gente calcular? Bom, está faltando agora calcular as possibilidades totais, né? Já que cada um deles, como ele tinha R$500, eles compraram mais de uma cartela, eles fizeram mais de uma aposta, tá certo? Por exemplo, o primeiro, ele comprou 250 cartelas, mas essas cartelas que ele comprou foi apenas de 6 números. Então, a possibilidade de ganho é 1. Então, 250 vezes 1, 250. O B, que é o Bruno, ele comprou 41 cartelas com possibilidade com 7 números. Então, a possibilidade é igual a 7 de ganho. E comprou 4 cartelas com a possibilidade 1, porque ele só marcou 6 números. Tá certo? Então, aqui o total vai ficar 291. Certo? O total. O C, ele comprou 12 cartelas, onde ele marcou 8 números, e para 8 números a quantidade de possibilidades são 28. Mas ele também comprou 10 cartelas, marcando 6 números. Então, nós temos 12 vezes 28, mais 10 vezes 1, que é igual a 346. O D, ele comprou 4 cartelas, marcando 9 números, e 9 números as possibilidades de ganho é igual a 84. Então, nós temos aí um total de 336 possibilidades de ganho. E o E, ele comprou 2 cartelas, marcando 10 números. Então, as possibilidades de ganhar são 210. Então, como ele comprou 2, vai ficar 420. Então, quais são as pessoas que têm maior probabilidade de ganho? O E, 420, e o C, 346. Ou seja, o Caio e o Eduardo na letra A. Ok? Então, vamos para a próxima questão agora, pessoal. Nona. Uma fábrica de parafusos possui 2 máquinas, 1 e 2, para a produção de certo tipo de parafuso. Em setembro, a máquina 1 produziu 54 sobre 100 do total de parafusos produzidos pela fábrica. Dos parafusos produzidos por essa máquina, 25 sobre 1000 eram defeituosos. Por sua vez, 38 sobre 1000 dos parafusos produzidos no mês pela máquina 2 eram defeituosos. O desempenho conjunto das 2 máquinas é classificado conforme o quadro em que P indica a probabilidade
de um parafuso escolhido ser defeituoso. Primeiro, ele diz que se tiver entre 0 e 2 sobre 100, é excelente. Depois ele diz que se tiver entre 2 e 100 e 4 sobre 100, ele é considerado bom. Se ele tiver entre 4 sobre 100 e 6 sobre 100, ele é considerado regular. E se ele tiver entre 6 sobre 100 e 8 sobre 100, ele é considerado ruim. 8 sobre 100 e 1, ele é péssimo. O desempenho conjunto dessas máquinas em setembro pode ser classificado como... Bom, vamos aqui para a lousa, pessoal. Seguinte, nós temos que a máquina 1, ela produz 54 sobre 100 da produção geral, certo? Ora, se a máquina 1 produz 54 sobre 100, significa dizer que a máquina 2, ela produz o complementar disso, né? Que é 46 sobre 100. É só repetir a fração e fazer a subtração, né? 100 menos 54, 46, tá bom? Outro dado importante que ele fala é o seguinte, que a máquina 1 produz 25 sobre 1000 das peças defeituosas. Dessas peças 54 sobre 100, 25 sobre 1000 são defeituosas. Enquanto a máquina 2, 38 sobre 1000. Ele quer saber a probabilidade, né, de encontrar uma peça defeituosa nesse conjunto máquina 1, máquina 2. Ou seja, ele quer fazer a união das probabilidades de encontrar algo defeituoso entre a máquina 1 e a máquina 2. União de probabilidade. Eu calculo a probabilidade do primeiro, mais a probabilidade do segundo, menos a probabilidade da interseção entre os dois, certo? Só que o seguinte, entre o primeiro e o segundo, eles não têm interseção, né? Então, nós temos apenas a probabilidade, tá certo? De ser produzido pela máquina A e a probabilidade somada à probabilidade de ser produzido pela máquina B. Então, probabilidade de ser produzido pela máquina 1, 54 sobre 100, vezes a probabilidade dela ser defeituosa, que é 25 sobre 1000. Mais a probabilidade de ser escolhida uma peça da máquina 2, 46 sobre 100, vezes a probabilidade também dela ser defeituosa, né? Que nós queremos calcular uma peça defeituosa. Então dá 30 sobre 1000. Como as alternativas de bom, regular, ruim é todas sobre 100, então o que é que nós vamos fazer? Eu vou multiplicar apenas o 54 pelo 25 e dividir por 1000, e o 46 pelo 38 e também dividir por 1000, e vou deixar o 100, já porque os parâmetros também são já divididos por 100. Bom, essas multiplicações, essa multiplicação dá 1.350 dividido por 100 vezes 1000, mais a segunda multiplicação, ela é igual a 1.750 dividido por 100 vezes 1000, certo? Então, divida esse aqui por 1000, dá 1,35 sobre 100, mais 1,75 sobre 100. Isso aqui somado vai ficar 3,10 dividido por 100, tá certo? Bom, se é 3,10 dividido por 100, pelo parâmetro, ele vai estar entre 2 e 4. Então, se ele está entre 2 e 4, então o parâmetro é bom. E aí, com isso, nós temos a letra B, tá bom? Então, vamos para a próxima questão agora.